Boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Confira comigo as notícias, uma a uma. 5 mortos e 11 feridos é o resultado de um trágico acidente de viação ocorrido na manhã de sábado na Estrada Nacional número 100, no troço entre Benguela e Lobito. Especialistas angolanos no Hospital David Bernardino realizam com sucesso cirurgia pediátrica de separação de gêmeas siameses que estavam coladas pela parte do abdômen. No Afrobasket, Angola joga neste momento com a sua congénere de Sudão do Sul, com jogo a contar para a terceira jornada do Grupo C. Lá fora, Donald Trump e Vladimir Putin estiveram reunidos esta sexta-feira em Alasca para discutir o futuro da guerra na Ucrânia, mas o encontro de 3 horas termina sem acordo. Telejornal, edição de sábado, 16 de agosto de 2025. A notícia é agora. E vamos agora olhar para o jogo que acontece neste exato momento no estádio Velvicha Mirables, na província do Namibe. Por esta altura, Angola continua a defrontar a sua congénere do Sudão do Sul e está a ganhar por, neste exato momento, 37-27. Continuamos a torcer pela seleção nacional e vamos a ter detalhes deste jogo a qualquer momento a partir da cidade de Moçambique, onde está uma vasta equipa da televisão pública de Angola. Por ora, seguimos com outras notas que fazem atualidade neste sábado. 5 mortos e 11 feridos é o balanço do trágico acidente de viação que teve lugar na manhã deste sábado na Estrada Nacional número 100, no troço entre Benguela e Lobito, nas imediações do Aeroporto Internacional de Catumbela. Paulo Teixeira Jorge. Segundo testemunhas no local, uma viatura de marca Toyota, vulgarmente conhecida por Quadradinho, que prestava o serviço de táxi, sofreu um despiste seguido de capotamento. 3 pessoas morreram no local. Hernani Francisco, responsável do INEMA, confirmou que os 13 feridos foram prontamente socorridos e transportados para o banco de urgência do Hospital Geral de Benguela. Infelizmente, mais uma notícia triste, que é para aqui, para a nossa cidade de Benguela. Dizer que essa manhã fomos chamados por volta das 6h50 nas imediações da estrada número 100, isto é, na Catumbela Praia. Houve despiste em seguida de um capotamento de um Yasse branco, que no seu interior havia mais de 16 ocupantes. Destes, infelizmente, 3 foram a óbito no local, tiveram lesões incompatíveis com a vida. Estamos a falar de pacientes politraumatizados, fraturas crânioencefálica aberta e também, graças à pronta intervenção do INEMA, levamos 4 pessoas com vida até o Hospital Geral de Benguela, também pacientes politraumatizados. Nesse momento encontram-se a receber toda a assistência médica e medicamentosa. No entanto, 2 dos pacientes não resistiram aos ferimentos e faleceram à entrada da unidade hospitalar. Recebemos 5 pacientes, dos quais 2 deles, quando fomos observar, já eram cadáver. Desses 5 permaneceram aqui nos nossos serviços 3, um com fratura do pulso direito, um com traumatismo crânioencefálico moderado e o último com trauma da perna e braço esquerdo. Felizmente, essa que teve fratura do pulso foi imobilizada e teve alta. Nesse exato momento, aqui nos nossos serviços, sobramos 2 pacientes, um com trauma crânioencefálico moderado e o outro com fratura da perna e do fêmur, ou seja, do fêmur e do braço direito. Esses 2 estão estáveis e fora do perigo. Nós aconselhamos os nossos automobilistas, se tiver que conduzir, não bebam, se tiver que beber, não conduzam, visto que o que causa os acidentes, primeiro está a estrada, depois o homem e terceiro é o veículo. Então nós pedimos aqui prudência aos automobilistas, principalmente aos finais de semana. Se tiver que conduzir, pelo menos máximo 80 e o mínimo 40 ou 20, isso estamos a falar
dentro das localidades, fora pelo menos 80 até 100, 120. Entretanto, as autoridades locais já abriram um inquérito para apurar as causas concretas do acidente. E agora esta boa notícia, uma equipa de especialistas angolanos no Hospital David Bernardino realizou uma cirurgia pediátrica de separação de gêmeas siameses com sucesso. As gêmeas que estavam coladas pela parte do abdômen foram submetidas a esta operação depois de passarem por um processo de avaliação durante 7 meses. Gêmeas siameses nasceram de um parto normal na província de Mochico e 6 dias depois foram transferidas para Luanda no hospital pediátrico, onde foram observadas ao longo de 7 meses por uma equipa de especialistas angolanos que realizaram a cirurgia pediátrica que permitiu a separação das partes coladas do abdômen. Houve necessidade de melhorar o seu estado de saúde, fizeram os exames competentes e a nossa equipa, já com experiência importante em separação de gêmeos siameses, é importante aqui dizer que não é o primeiro caso. No país e na nossa história já temos 10 cirurgias, das quais 7 foram feitas aqui no Hospital Pediátrico David Bernardino e com sucesso. As gêmeas estão muito bem, como tiveram a oportunidade de ver, estão a recuperar bem, têm um bom estado nutricional, ficamos felizes de vê-las, a mãe também, a família está satisfeita. E tudo acontece numa altura em que o Ministério da Saúde está a levar a cabo o amplo processo de formação dos técnicos do setor, razão pela qual Silvia Lutucuta apela ao reforço de capacitação dos profissionais angolanos. Olhando para as estatísticas, o maior número a seguir aos médicos de medicina familiar, a segunda especialidade com mais internos é a especialidade de pediatria. E o hospital que tem mais internos de todas as partes do nosso país é o Hospital Pediátrico David Bernardino. Estamos em 72 horas pós-cirurgia e a evolução é satisfatória. Não temos nenhuma intercorrência, nada que impeça que não se programe já a boa evolução e para depois a alta. Claro que é um processo cirúrgico que foi demorado, cerca de 2 horas, e então há que haver recuperação completa. E também atender à própria fisiologia, porque elas estavam unidas, não é? E tudo isso tem que ser acautelado. Apesar da recuperação das crianças estar a decorrer a bom ritmo, o sentimento de felicidade enche o coração de uma mãe que estava aflita com a condição em que estavam as filhas. Estou bem feliz, estou muito feliz mesmo. A equipa da cirurgia fez um grande trabalho pela minha filha. Segundo informações do Hospital Pediátrico, cirurgia semelhante a esta decorreu há 8 anos. Seguimos com outras notas que marcam a atualidade. Neste sábado, mais de 15 mil membros da sociedade civil estiveram reunidos na Cidadela Desportiva com o objetivo de fortalecer a voz do povo e promover a união em torno de causas que importem a todos, ou seja, que importam a todos os angolanos. O encontro da sociedade civil Unidos por Angola é uma iniciativa do Move Angola. O Move Angola juntou mais de 15 mil pessoas de diferentes segmentos da sociedade e centenas de cidadãos comprometidos com um futuro melhor para Angola. O encontro da sociedade civil Unidos por Angola surpreendeu. O pavilhão da Cidadela esteve assim, quase sem espaço para tanta gente. Ouviram-se vozes do estilo gospel no ambiente de muita emoção. Simba Robot e depois Jolima Kanda. Entre fiéis e membros da sociedade civil envolveram-se em orações e cânticos num evento que visou essencialmente fortalecer a voz do povo e promover a união entre os angolanos. O presidente do Move Angola e coordenador da organização do evento falou em viva voz aos presentes a importância de se continuar a construir uma Angola cada vez melhor. Todos nós somos chamados a preservar a paz. Todos nós somos chamados a preservar os bens públicos e privados. Todos nós somos chamados a respeitar as leis. Todos nós somos chamados a respeitar os órgãos de soberania. Responda esse apelo: mais do que um povo, somos uma nação.
Face ao atual momento que o país atravessa, chegou a vez dos angolanos ouvirem a voz profética da Igreja, dizem líderes religiosos. E quando você tem a mente de Cristo, você não envereda pelo caminho do vandalismo, pelo caminho da pilhagem, porque essas não são as ferramentas corretas. Representantes de diferentes segmentos da sociedade civil tomaram a palavra para apelar à contínua pacificação dos espíritos e à importância da reconciliação nacional. Apelo à responsabilidade cívica. O comércio de proximidade não pertence apenas ao empresário, mas a toda a comunidade. Proteger os estabelecimentos do nosso bairro é um ato de autoproteção. Precisamos voltar a colocar no centro das nossas ações e orações a honestidade, o respeito, a solidariedade, a disciplina e o sentido patriótico. Foram cerca de 4 horas de orações e louvores num encontro que serviu também para uma reflexão sobre a importância da paz. Unir a igreja e a população para mostrando que Angola não consegue ser Angola sem a presença dos angolanos. Promovido pelo Move Angola, o encontro da sociedade civil foi uma espécie de resgate dos valores cívicos e patrióticos. Este ano Angola vai comemorar os 50 anos da independência. É motivo de nos unirmos, é motivo de preservarmos esse bem comum que é para todos nós. Não é de bom agrado vermos cidadãos a partir os bens, a destruir todos os bens públicos, como acompanhamos muito recentemente o que aconteceu nos dias 28 e 29, arruaças que foram então perpetuadas pelos amigos do alheio, destruir as lojas, os armazéns, viaturas, até mesmo queimar o pneu na via pública. Essa não é prática. Para quem é angolano, para quem é jovem, que sonha para um futuro melhor, não deve aderir a essas práticas. Por isso, aproveitamos aqui os microfones da imprensa, sobretudo as câmaras que aqui se encontram, para apelar a todos os jovens a não aderirem a essas iniciativas daqueles que vêm somente para destabilizar o país, os inimigos da paz. Foram lidas várias mensagens da Ordem dos Enfermeiros de Angola, da Associação dos Professores de Angola e da Juventude Religiosa. Milhares de angolanos suplicaram a Deus por uma Angola melhor. O presidente da União Africana, João Lourenço, viaja hoje para o Japão, onde vai participar da 9ª edição da TICAD 2025. Os dados com o porta-voz da Presidência da República, Luís Fernando. O Sr. Presidente da República segue viagem hoje à noite, com destino ao Japão, onde vai trabalhar na próxima semana na qualidade de Presidente em exercício da União Africana. O que vai acontecer no Japão? Isto. Vai ser mais uma edição da Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano, uma reunião periódica conhecida pelo seu acrónimo em inglês, TICAD, e que funciona como uma plataforma por via da qual o Japão procura promover o desenvolvimento em África. É uma reunião que o governo japonês patrocina em conjunto com as Nações Unidas, o Banco Mundial e a União Africana. O presidente João Lourenço, pelo facto de ser presidente em funções da União Africana, vai ter uma participação relevante nesta edição da TICAD, que será a 9ª da sua programação, desempenhando-se como co-presidente do evento. Pessoas, planeta e prosperidade no mundo em mudança é o tema desta 9ª edição da Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano, que vai ter como palco a cidade de Yokohama, com a participação de numerosos chefes de Estado e de governo africanos, o primeiro-ministro do Japão, líderes das Nações Unidas, do Banco Mundial, da União Africana e parceiros do setor privado e sociedade civil. Em síntese, é este o cenário para o engajamento político e diplomático do presidente João Lourenço nos próximos dias em terras japonesas.
E o Presidente da República de Angola, João Lourenço, endereçou mensagens aos seus homólogos das repúblicas do Congo, Coreia e Índia a felicitá-los pelos respectivos dias nacionais. A República do Congo celebrou os 65 anos da sua independência ontem. A Coreia também ontem festejou o Dia da Libertação e a independência da Índia foi assinalada quinta-feira, 14 de agosto. O chefe de Estado angolano, nas missivas enviadas, desejou sucesso aos 3 países amigos na sua marcha pelo progresso e manifestou o interesse de ver reforçadas as relações de amizade e cooperação com cada um deles. E agora, a prova dos 9. Vamos, como é habitual, olhar aqui para temas nacionais e além das nossas fronteiras, num comentário que se impõe com Joaquim Jaime, que já se encontra entre nós. Joaquim Jaime, muito boa noite, é sempre um prazer tê-lo aqui a ajudar-nos a compreender questões voltadas à vida nacional e internacional. E começamos, de facto, a olhar para esta nota que marcou também o final desta semana. O Presidente da República inaugurou por estes dias o campus universitário Luís Jean Conde, na Lunda Norte, e na Lunda Sul, o complexo escolar politécnico afeto à Universidade Luís Jean Conde, um investimento totalmente assumido pela Indiama EP no âmbito da sua responsabilidade social. Pergunto-lhe, Joaquim, a olhar para a posição geográfica deste campus e para as suas valências, acha que os jovens angolanos, particularmente do corredor leste do país, ganham uma resposta à altura dos seus anseios formativos a nível do ensino superior com esta infraestrutura? Bom dia, Mónica. Bom dia, boa noite, melhor, a nosso espectador também. De fato, sim, o Presidente João Lourenço tem estado muito empenhado em dar resposta às necessidades sociais em Angola, sobretudo no setor da educação e no setor da saúde. Há determinadas infraestruturas que são da responsabilidade do Governo Central e muitas outras, como são o caso de escolas, hospitais, do primeiro e segundo nível de assistência médica, tem sido da responsabilidade do poder local. Essas duas instituições afetas à Universidade de Luís Jean Conde vêm efetivamente dar resposta às necessidades formativas no ensino superior e também apresentar uma diversificação maior do ponto de vista de oferta formativa. Como nós sabemos, qualquer processo de desenvolvimento que se quer sustentável passa necessariamente pela formação de quadros e uma formação de quadros de qualidade. Dizer que as duas infraestruturas vão colocar muita ênfase para as áreas tecnológicas e científicas. E nós estamos a falar de uma região em que a economia centra-se efetivamente no setor extrativo. Nós estamos a falar que é necessário dar ênfase para as engenharias e todas as outras formações inerentes a ela. Mas como o mundo não se faz só de engenharias, há também formação em economia, em direito e outras ciências mais. Respondendo objetivamente, efetivamente vem responder a essa necessidade formativa da região leste de Angola e além de representar um compromisso assumido pelo Estado angolano. Falou aqui na necessidade de se dar passos largos para o ensino superior de qualidade. São 5 unidades orgânicas neste campus universitário, inicialmente a arrancar com 2 cursos, nomeadamente Direito e Economia, mais de 8 mil estudantes em 3 turnos e uma desafiante carência de docentes. Diante disto, como tirar melhor proveito deste investimento? Os docentes, pode haver uma correção no âmbito da mobilidade do quadro de pessoal. Felizmente, o ordenamento jurídico que rege a administração pública efetivamente permite essa mobilidade em função das necessidades, objetivos e estratégia do Estado angolano, onde efetivamente foram identificadas necessidades e se for também identificadas as carências do quadro de pessoal, pode-se fazer a mobilidade. Quadro de pessoal corrige-se. Se não tivermos, em termos de especializações em Angola, podemos importar. Nós temos essa experiência, importar professores,
que é para virem cobrir determinadas lacunas. Portanto, o maior desafio é efetivamente a construção dessas, ampliação e construção dessas infraestruturas. E também aqui felicitar a SODIAM e a Indiama, efetivamente, no âmbito da sua responsabilidade social, responderam positivamente a esse desafio que lhes foi colocado. Estamos lembrados que nós já tivemos aqui um programa, estava aqui a senhora responsável de recursos humanos da SODIAM, da Indiama melhor, na altura, que efetivamente falava desses desafios que a Indiama tinha no âmbito da sua responsabilidade social, que estava efetivamente a investir na área de formação. Só não sabíamos que era com aquela dimensão. De facto, aqui esses dois momentos, responsabilidade social e o cumprimento de uma agenda do Estado angolano. E esta semana, olhar para a atualidade internacional, ficou marcada com um encontro histórico a nível mundial entre Vladimir Putin e Donald Trump, em Alasca. Há 10 anos que um presidente russo não pisa em terreno norte-americano, apesar de já ter pertencido à Rússia no passado. Nesta reunião de ontem, que durou 3 horas, Trump disse que foram feitos progressos e Vladimir Putin fala em negociações muito úteis para pôr fim à guerra sem ter dado detalhes, ou seja, não foi desta que se chegou a acordo, Joaquim Jaime. Não era desta também. As expectativas, em princípio, nós vimos a imprensa ocidental, sobretudo, a colocar muita pressão, porque havia uma corrente interessada em boicotar este encontro. Sabemos que Trump prometeu colocar término às guerras, na opinião dele, iniciada por Biden. E se estamos recordados, os empresários norte-americanos reclamam prejuízos na ordem de 300 bilhões de dólares, em virtude da saída de empresas norte-americanas, como consequências das sanções aplicadas à Federação Russa. E também existem muitos interesses comuns entre a Federação Russa e os Estados Unidos da América, onde a Ucrânia é apenas uma adenda destes interesses. Sabemos que em tempos houve a celebração de um acordo de exploração de terras raras, minerais estratégicos entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América. E à medida que o exército russo vai avançando, vai tomando para si parte desses depósitos de minerais que já fazem parte do acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Também existem grandes reservas de petróleo e gás natural no Ártico, onde 50% daquele território é russo. E também há reservas de terras raras, aí também no Ártico. Então há muitos interesses entre os Estados Unidos e a Rússia que passam para lá da Ucrânia. Neste encontro, para além, obviamente, de falar sobre a Ucrânia, falou-se também na extensão do acordo de limitação de armas de longo alcance, de acordo de limitação de armas de destruição em massa. Falou-se também do papel da OTAN. Por falar em armas, Joaquim Jaime, desculpa cortá-lo, que mensagem queria a Donald Trump passar para o líder do Kremlin com a exibição de força feita nos ares de Alasca do F-35 e F-22 e um sobrevoo de bombardeiro estratégico B-2? Sim, foram feitas muitas exibições simbólicas. Vimos ali o topo das aeronaves militares norte-americanas. O Vladimir Putin fez escoltar também dos seus caças Sukhoi 35, para além de parte da Marinha de Guerra russa, que também fez parte da escolta. Então houve ali muita encenação, muita demonstração. Medir de forças? Não diria de medir de força, é para dizer para o mundo, estão aqui as duas maiores potências militares efetivamente a negociar, os dois homens mais poderosos do ponto de vista bélico. E sabemos que há toda aquela teatralização, aquele simbolismo que é apresentado aí, mas Trump também mostrou para o Putin: estás seguro aqui, porque quando foi anunciada essa reunião em Alasca, há quem diz que a inteligência ucraniana produziu um vídeo com inteligência artificial que mostrava Vladimir Putin ser abatido por um sniper em Alasca. Naturalmente que nesta dimensão, um vídeo daquela natureza deve efetivamente suscitar maior
esforço do ponto de vista da segurança. Sem esquecer que o Trump também já foi alvo de um atentado à morte nos Estados Unidos da América. E numa segunda vez foi graças à pronta intervenção da segurança de Donald Trump. Por isso, Trump não poupou na segurança. Como o evento foi marcado por muito pouco tempo de antecedência e era necessário redesenhar o esquema completo de segurança, então uma unidade militar era o lugar mais seguro que é para estarem, que é para poderem encontrar-se. Então houve aquela exibição de força, também para dizer o seu convidado, estás seguro, com isso no ar, ninguém vai pousar aqui, de certeza, não haverá nenhum incômodo. Mas esses dois países têm muito para consertar para lá da Ucrânia. A Ucrânia é apenas um detalhe, porque nós já dissemos aqui nesse programa, a guerra não é entre a Ucrânia e a Rússia, é entre os Estados Unidos da América, seus aliados e a Federação Russa, onde a Ucrânia é apenas um proxy. Como discutir a paz com proxy? Em termos gerais, Putin foi conversar com o líder efetivamente daquela guerra, porque quem sustenta a guerra na Ucrânia, naturalmente, é os Estados Unidos da América. Agora com Trump, nem tanto, porque ele decidiu suspender o envio de armamento para a Ucrânia, impondo aos países europeus o esforço financeiro da aquisição do material bélico para apoiar a Ucrânia. Mas, na verdade, a Ucrânia é apenas uma adenda da agenda destes senhores, porque eles têm muitas questões que é para poderem conversar. Tanto é que tudo o que se falou é secreto. Trump decidiu não dizer nada. E o porta-voz do Kremlin também disse. Novas negociações. Donald Trump diz que espera que o próximo encontro aconteça certamente na Rússia. Aqui a olhar para a leitura que se pode fazer deste estreitar de relações entre os Estados Unidos da América e a Rússia, ou seja, entre estas duas potências. Quer dizer, isso aqui é a reposição destas relações. Não foi por acaso que Putin, no seu discurso depois, fez referência às relações históricas. E foi lá, em modo simbólico, depositar flores às sepulturas dos aviadores russos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Há monumentos russos em Alasca. Quer dizer que o próximo encontro prevê-se que seja na Rússia. Mas o mais importante entre esses dois países são as relações comerciais. A frota de Boeings e aeronaves europeias russa é composta por 700 aeronaves, passa a redundância. E a Boeing tem um grande mercado com manutenção, com material de reposição, com atualização de aeronaves. Visa, Mastercard precisam regressar urgentemente à Rússia. As empresas norte-americanas querem regressar à Rússia porque estão a perder espaço para as empresas chinesas e para a iniciativa russa. É um grande mercado que o Trump, um homem de negócios, não vai deixar o mercado russo à mercê da nova configuração euroasiática por causa da Ucrânia. O que é que vai acontecer? Volodymyr Zelensky será chamado simplesmente para anuir o que esses dois senhores decidirem. E ontem, depois segundo a Casa Branca, vai esta segunda-feira à tarde a ser recebido por Donald Trump na Sala Oval. Estará nas mãos de Zelensky o futuro da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? O futuro da guerra não depende de Zelensky, depende destes dois senhores. Já disse, Zelensky é um proxy, não depende dele terminar aquela guerra. Como interpretar estes encontros? Dizer que, vamos dar um exemplo concreto, nosso Angola. Nós fomos alvos também de uma guerra que não era do nosso interesse. A nossa guerra civil até 92 foi por conta dessas confrontações geopolíticas. E é assim que estes dois senhores, representantes dos dois países, eles guerreiam, nunca se vão confrontar. Porque o Trump disse que se eles se confrontam, o mundo acaba. E do outro lado, há a mesma consciência. E o que é que acontece? As diferenças entre eles
são ajustadas em campos neutros. Desta vez, decidiu-se que seja na Ucrânia. E sabia-se que a adesão da Ucrânia à OTAN era a linha vermelha que a Federação Russa havia marcado. Ainda assim, forneceu-se material militar na ordem de 600 milhões de dólares, treinou-se pessoal militar ucraniano, colocou-se conselheiros militares na Ucrânia e a Rússia disse: se não fizer aqui uma demonstração de força, é o fim do posicionamento russo como uma grande potência mundial. Portanto, nós só temos que lamentar o que está a acontecer na Ucrânia. Zelensky não vai decidir o fim da guerra. O fim da guerra depende destes dois senhores, depende da coabitação, da harmonização dos interesses entre a Federação Russa e os Estados Unidos da América. Até porque ontem mesmo o Trump deu uma entrevista à Fox, onde ele diz: Zelensky tem que, é uma exigência, Zelensky tem que chegar a um acordo. Porque este acordo que ele não tem nenhuma carta nas mãos para poder negociar. Na Sala Oval? Não, Zelensky vai aos Estados Unidos para receber um recado. Daqui em diante o comportamento é este, daqui em diante a agenda é essa. Zelensky não vai negociar, ele vai lá que é para poder receber instruções de como deve proceder. A grande questão que se coloca em relação aos territórios. A Federação Russa anexou aqueles 4 oblasts. A Crimeia já deixou de ser discussão. E foi feita uma alteração à Constituição da Federação Russa para reconhecer aqueles territórios como seus. Portanto, aqui que se colocam duas situações. Zelensky diz que não tem competências constitucionais, e isso é verdade, que é para poder negociar a cedência daqueles territórios. E Vladimir Putin diz: isto já foi anexado, já faz parte da nossa Constituição e eu não posso negociar isto. E eu penso que, no fim de tudo, provavelmente vai se delimitar a divisão dos territórios em conformidade com a realidade no terreno. E é por essa razão que, nos últimos dias, a Federação Russa intensificou a sua ofensiva, tem estado a ocupar muito território no terreno. Lamentavelmente, Zelensky não está em condições de negociar isso. Tanto é que já perdeu o apoio do primeiro-ministro britânico. Ele deu uma entrevista hoje, onde ele já dizia que, graças ao Donald Trump, hoje estamos muito mais próximos da paz. O secretário-geral da OTAN também já disse: temos que pensar num cenário em que a Ucrânia ceda território. Só falta ouvir o que é que Macron e o chanceler alemão efetivamente têm a dizer, mas que Zelensky não vai negociar os termos da paz. Os termos da paz dependem destes dois senhores. E só nos falta mesmo dizer obrigado, Joaquim Jaime. É sempre um prazer tê-lo aqui na Prova dos 9. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. E nós seguimos com a atualidade. No quadro do reforço das relações entre o Estado angolano e a diáspora, o embaixador de Angola em Timor-Leste, José Andrade de Lemos, auscultou em Dili os membros da comunidade angolana residente em Timor-Leste. O encontro serviu igualmente para o chefe da missão diplomática pontualizar a comunidade sobre os vários projetos de desenvolvimento que o governo angolano tem levado a cabo no país, nomeadamente o corredor do Lubito, o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto e o terminal oceânico da Barra do Dante, bem como as refinarias do Soio e de Cabinda, em fase de conclusão para sua operacionalização. No encontro ficou-se a saber igualmente sobre os dois angolanos que vivem em Timor-Leste desde 1971, nomeadamente César Pinto e Josefa da Costa Soares, ambos filhos de pais timorenses e mães angolanas, e que solicitaram apoio da Embaixada no sentido de se localizarem os seus familiares em Angola. O embaixador José Andrade de Lemos reafirmou o papel da missão diplomática e garantiu todo o apoio jurídico e consular em caso de necessidade. Deu ainda a conhecer que todo o esforço será feito junto do Instituto das Comunidades Angolanas no exterior e serviços consulares para assegurar a reunificação dos cidadãos César Pinto e Josefa Soares.
Seguimos com outras notas que marcam a atualidade. Mais de 30 artistas nacionais desfilam hoje na marginal da cidade do Sumbe e é para lá que seguimos agora em direto. E está na cidade do Sumbe o Saúca Miguel para mais detalhes sobre este festival. Saúca, boa noite. Está tudo a postos. Exatamente, muito boa noite. É uma atividade que já está a acontecer aqui na marginal da cidade do Sumbe. A esta altura, estamos em palco um artista também que é local, estamos a falar de Proletário, menino republicano, diga-nos, a noite promete. Com certeza, o espetáculo está aberto, já alguns músicos locais cantaram, neste momento está o Proletário em palco. O espetáculo com certeza vai ser fantástico, não é? Nós estamos a transmitir em direto e também quem está aqui na cidade do Sumbe, na marginal do Sumbe, vai poder assistir um espetáculo fantástico. É a 8ª cidade do Festival 50 anos, que por todo o país que estamos a celebrar. Como disse bem cada presidente, temos 1000 motivos para celebrar. Vários artistas consagrados vão passar por esse palco, não é? Como que a Cadafa, Yola Semedo, o Cef e por aí afora. Vamos fazer um espetáculo memorável. O que dizer deste público presente? Olha, normalmente eu digo que nos últimos festivais que a gente passou aqui, o Sumbe nos surpreendeu. Desta vez, nós fizemos essa parte. O Sumbe tem que fazer a direção, vibrar com aqueles espetáculos, com aqueles artistas que foram preparados para fazermos uma festa fenomenal. Mas ainda há uma mensagem que se pode deixar para aquelas pessoas que estão fora, não é? Que podem ainda chegar aqui na marginal da cidade do Sumbe. Com certeza, você que está em casa, não é? Nós vamos até às 2 da manhã, sensivelmente, não é? Temos 35 artistas que vieram de Luanda, da capital do país, mais 12 artistas locais. No entanto, é um espetáculo para todas as famílias, vários públicos, várias idades. E com certeza, você que está em casa, meu amigo, vem para a marginal do Sumbe para assistir à 8ª cidade do Festival 50 anos por todo o país. Obrigado. Obrigado, menino republicano. Aqui olhando então para esta atividade que está a acontecer aqui na marginal da cidade do Sumbe, que tem a ver com os 50 anos da nossa independência nacional. A esta altura está Proletário e depois segue-se outros artistas que certamente vão apresentar este espetáculo que prevê congregar mais de 20.000 espectadores. Boa noite. Boa noite, Saúca Miguel, a partir da marginal do Sumbe, movimentada por conta deste festival Angola 50 anos, que reúne nesta noite mais de 30 artistas nacionais. Angola 58, Sudão do Sul 51, é por esta altura o resultado do jogo que acontece no estádio Velvicha Mirables, na cidade de Moçambique. Nós vamos para um curtíssimo intervalo. Volte connosco. E o meu convidado de hoje é um destacado dirigente associativo, membro gestor da ANA-BIE, a Associação dos Naturais e Amigos da província do Bié, há mais de 10 anos, engenheiro de petróleos e mestrando em finanças e negócios. Casado, pai de 3 filhos, quadro sénior da Sonangol e é igualmente docente. José Gameira da Silva Sungua é o meu convidado. Boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Convite. Nasceu no Cuitubié, cidade mártir, 2 anos antes da conquista da independência nacional. Que significado atribui ao jubileu dos 50 anos da nossa independência e aos 23 anos de paz efetiva que Angola celebra? Para mim, é realmente um privilégio falar sobre isso, porque nós tivemos um período muito difícil no país. Hoje comemoramos 50 anos, dos quais 30 em independência, 30 em paz, não é? 23 em paz, o que significa para todos os angolanos um alívio. E eu faço parte desse grupo que teve momentos difíceis. Para nós é um alívio e oxalá que essa paz venha, que esteja para durar e para sempre.
É membro gestor da ANABIE, Associação dos Amigos e Naturais da província do Bié, há mais de 10 anos, para além de pertencer a outras associações juvenis. Pergunto-lhe porquê o associativismo? Dar-se, doar-se, faz parte do bem maior que podemos fazer na retribuição daquilo que nos é dado. Para mim, nós devemos realmente pensar no próximo com amor e carinho, porque consideramos-nos privilegiados, por quanto que há muita gente a sofrer, não só em Angola como em todo o mundo. Nestes 10 anos de associativismo, quais têm sido os resultados na vida dos jovens? Com que trabalha, no caso? São muitos. Eu diria que sentimos-nos realmente orgulhosos porque conseguimos fazer pela ANABIE escolas, hospitais. Conseguimos recentemente um patrocínio e estamos a influenciar e a dar prémios aos melhores alunos de STEM, Ciências, Tecnologias e Matemáticas, na província do Bié, atribuindo aos melhores prémios da até 500 mil kwanzas, um apoio e suporte da Fundação Alice Tombolo com o Banco BCI e o Banco KEV. Para mim é um grande reconhecimento sentir que estou a ajudar alguém a pensar que pode também atingir grandes patamares da vida. Associativismo e orientação integral dos jovens. Como é que se pode destrinçar estes binómios? O associativismo dá aos jovens um complemento, não é? Nós fazemos muitas coisas pensando num objetivo pessoal. O associativismo dá-nos a obrigação de pensar em partilhar e dividir. Não só dar, receber, como também orientar. O que é que ensina aos jovens da ANABIE e nas demais associações a que pertence? A nossa condição de associativismo para a ANABIE na verdade, primeiramente, obriga o jovem ao princípio de amor à pátria. De amor à pátria, de reconhecimento aos grandes esforços que o país faz para manter essa união. Também o reconhecimento àqueles grandes resultados que o país, os grandes sacrifícios que o país se prestou para manter essa unidade nacional e esse país com esse nível de crescimento gritante e até, de alguma forma, não reconhecido em alguns pontos. A olhar para aí, como é que leitura faz do posicionamento social e pessoal dos jovens angolanos? O jovem angolano é batalhador. O jovem angolano, apesar de estar com as dificuldades todas que vive, não é? Nós somos um país de terceiro mundo, mas o jovem angolano hoje consegue se posicionar no mundo como uma referência. Nós temos hoje no desporto grandes referências juvenis, temos também referências juvenis na própria ciência e tecnologia. Engenheiro do petróleo e quadro sénior da Sonangol, um sonho de muitos angolanos. Como alcançar o sucesso no ramo das engenharias, a olhar para as ofertas já formativas e de trabalho a nível do nosso mercado? É uma pergunta complicada, mas eu acho que tudo se resume em sonhar primeiro, acreditar, depois muito esforço, muita dedicação, não esperar que as coisas aconteçam por si. É preciso realmente empenhar-se com dedicação, com atenção, com respeito e acreditar que tudo é possível. E é possível para todos, não para um segmento, mas para todos. José Sungua, desde ontem, 15 de agosto, até o dia 31 deste mês, que a cidade do Cuito realiza as festas da cidade. Qual é o envolvimento da ANABIE nestas celebrações? A ANABIE tradicionalmente escolheu o período de festas da cidade do Cuito, da província do Bié, como o período em que nós, os naturais descendentes e amigos do Bié,
nos deslocamos de Luanda e de outros pontos de Angola e também do exterior e vamos em excursão rodoviária ao Bié. Nesta atividade levamos normalmente aquilo que é a novidade para a província, aquilo que de uma forma normal as pessoas não têm acesso. Então levamos atividades culturais, atividades desportivas e também levamos o debate, a história e a própria cultura da província do Bié. A olhar para este ano em que o país está a celebrar o jubileu dos 50 anos da independência nacional, que novidades esta festa está a proporcionar? Para este ano, particularmente, a Anabié também faz 30 anos de existência. Então nós estamos com uma dupla comemoração. Nós temos 30 anos da Anabié e 50 anos de independência e as festas da cidade do Bié. Nós vamos levar atividades de motocross, atividades de ciclismo, circuito fechado e circuito de 100 km. Vamos fazer também uma caminhada de paz, de reconhecimento com as igrejas evangélicas e católicas. Vamos naturalmente fazer doações de medicamentos nos municípios de Xinguar, do município de Camacupa e o município do Cuito. Além disso, nós também vamos visitar a aldeia de Muquinda. A aldeia de Muquinda é uma aldeia com difícil acesso. É nossa intenção fazer uma doação em roupa de caridade, em roupas usadas e alimentos, e também aceder ao apelo de construirmos nesta localidade uma escola. O José Sungua é casado, pai de 3 filhos e por esta senda pergunto-lhe qual é o papel que desempenha e como é que olha para o papel desempenhado hoje pela família em Angola a olhar para a orientação do jovem. Vou outra vez evocar as nossas origens. Nós fomos criados de forma muito tradicional e muito conservadora. E o princípio da educação partia no respeito ao próximo, no respeito aos nossos mais velhos, no respeito às instituições do Estado e no respeito à hierarquia. Nós hoje procuramos passar este princípio de educação aos nossos filhos, atribuindo o conceito de que a educação começa exatamente em casa. Nós temos hoje uma grande responsabilidade, não só com os nossos filhos, mas com as nossas famílias próximas. Eu acho que esse papel é feito por mim, pela minha mulher, uma excelente companheira, e também pelos meus pais e os meus tios próximos. Sentimos-nos que estamos a conseguir, de alguma forma, cumprir com o nosso papel. Como docente, nas salas de aula, além do conteúdo programático, o que é que passa aos seus estudantes? O mundo resume-se em muitas áreas. Nós referimos-nos ao país, nós estamos numa caixa pequenina e que esta caixa reflete apenas uma imagem daquilo que é o reflexo mundial. Nós procuramos passar a explicação da ciência, da técnica e da história, mas num contexto global, num contexto de existência de diferença, num contexto de existência com progresso, um progresso que nós, em alguns pontos, ainda não atingimos, mas que devemos olhar para isso com algum cuidado e com alguma atenção. Eu acho que sim. Tem-se dito que os sonhos alimentam e sustentam a existência humana. Que sonhos ainda alimenta para si e para esta Angola? Eu acredito numa Angola linda, numa Angola rica, numa Angola com igualdade. Quando refiro-me a Angola linda, é a Angola em que aqueles sinais de pobreza, aqueles sinais de diferença no desenvolvimento estejam completamente desaparecidos. Numa Angola em que o desenvolvimento se iguala exatamente ao desenvolvimento dos outros países. Nós temos recursos hídricos, recursos naturais, temos também uma riqueza humana excelente. Acho que nos consideramos, se calhar, abençoados. Devemos explorar isso e devemos crescer na magnitude e na dimensão dos grandes países.
José Gameira da Silva Sungua, muito obrigada por estar aqui no Telejornal. Muito obrigado pelo convite. Desejo-lhe sucessos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós vamos a seguir agora e em direto até a cidade de Moçambique. Vamos ao encontro do Benjamin Manuel para, a partir do estádio Velvicha Mirabilis, trazer-nos as últimas deste Angola-Sudão do Sul. Benjamin, boa noite. Nesta altura, Angola 65, Sudão do Sul 64. Como é que estão os ânimos por aí? Exatamente. Boa noite também para si. Boa noite para os telespectadores da televisão pública de Angola. Faltam poucos segundos para terminar esta partida entre Angola e também o Sudão do Sul. Dizer que praticamente faltando alguns segundos, Angola que entrou a perder por uma diferença de 7 pontos e rapidamente conseguiu recuperar. Ainda esta partida que há uma diferença de 2 pontos. Angola que está a vencer no último quarto por 66-64. Está uma partida bastante renhida em que os dois técnicos procuram também pelo menos vencer este jogo que coloca as duas seleções. Angola que hoje vai procurar fazer 6 pontos, ela que está em primeiro lugar com 4 pontos e a Guiné em segundo lugar com 3 pontos e o Sudão do Sul que joga agora com Angola tem 3 pontos. A Líbia está com 2 pontos, dizer que a Líbia também hoje perdeu diante da Guiné e vai mesmo para casa. Estamos a alguns segundos para o término desta partida. Praticamente vamos Angola que está a travar o adversário para terminar e praticamente está quase. Angola é vencedora. Angola venceu a seleção do Sudão do Sul por 66-64. Aí está o resultado da nossa seleção. É a Angola conseguir os 6 pontos. Angola que é a grande vencedora. Aí está a emoção dos adeptos de Cabinda Cunene que esta altura acompanham e festejam a vitória da nossa seleção. Angola venceu esta partida e nós, é claro, a televisão pública de Angola ficamos aqui também felizes por esta grande conquista. Angola que termina nesta fase de grupo com 3 vitórias e é claro que vamos continuar a acompanhar as incidências do Afrobasket. Para amanhã jogam Cabo Verde, Ruanda e Côte d'Ivoire, República Democrática do Congo. Boa noite. É de facto uma boa noite, Benjamin Manuel. Angola está nos quartos de final deste Afrobasket 2025, que o país acolhe depois de vencer a sua congênere do Sudão do Sul por 66-64. Vamos seguir com outras notas que marcam a atualidade. Mais de 3.600 trabalhadores levam avante o projeto Caculo Cabaça no Kwanza Norte. As obras tiveram início em 2017. Esta matéria vai acompanhar daqui a mais alguns instantes. Por ora, seguimos. O Ministério da Energia e Águas vai reforçar a matriz energética da cidade do Cuito, com mais de 10.000 ligações domiciliares, com a entrada em funcionamento do parque fotovoltaico com capacidade para 14 megawatts. Concebido para 14 megawatts, o projeto contempla a construção de infraestruturas para apoio técnico, administrativo e uma linha de transporte de 60 kW que interliga ao antigo sistema elétrico do Cuito. Antes de entrarmos no projeto, tivemos uma formação e estamos a praticar. Cada vez mais estamos a nos aperfeiçoar. Temos dificuldade de luz ainda, porque ainda não temos energia, mas sim está aqui a ser construído. Conclusão do projeto, vamos estar bem. Com a entrada em funcionamento do parque fotovoltaico, fica garantido o fornecimento de energia elétrica 24 horas ao dia no casco urbano do Cuito e bairros periféricos.
Quem passa hoje pelas ruas do Quito consegue testemunhar o período à noite que temos uma cidade iluminada que certamente traz alguma comunidade na vivência dos nossos munícipes, para além de afastar aqueles que gostam da escuridão para fazer mal. O que apelamos é que todos possamos nos unir para preservar todas essas conquistas e continuarmos a trabalhar para os desafios que ainda se impõem. No âmbito dos 90 anos de existência, o município do Quito conta com novos projetos em carteira. Apesar de ainda registrarmos desafios, mas são grandes os avanços e inumeráveis nesta cerimônia. São dias que devemos abraçar a nossa cultura, pois estamos em festa, mostrarmos ao país e ao mundo a nossa energia e, ao mesmo tempo, pensarmos juntos no Quito que queremos construir e deixar para as próximas gerações. A antiga Vila de Silva Porto foi fundada em 1935 e conta com população estimada em mais de 400 mil habitantes. O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás está a concluir os preparativos para a inauguração da refinaria de Cabinda, que vai refinar na sua primeira fase de funcionamento mais de 30 mil barris de petróleo por dia. Esta sexta-feira, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, visitou as obras da infraestrutura na província de Cabinda. Com mais de 90% de avanço, a refinaria de Cabinda está prestes a servir à economia nacional. As obras das unidades da refinaria estão na fase de acertos. As unidades de processo CDU e KSU já estão concluídas. Mais de 18 tanques estão prontos. Em toda a refinaria foram montadas e conectadas mais de 158 mil metros cúbicos de tubulações. Os sistemas de automação, energia e utilidades estão em fase final de testes. Nesta sexta-feira, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás visitou Cabinda, liderando uma equipa integrada pela Sonangol. José Barroso foi recebido pela governadora Susana Abreu. Uma primeira visita para iniciarmos os preparativos, tanto a Excelência Sr. Secretário de Estado e o PCA da Sonangol vêm para poder trabalhar diretamente com a direção da refinaria, averiguar todos os procedimentos e prepararmos para a inauguração da refinaria, como foi anunciado por Sua Excelência Presidente da República. De acordo com a governadora, gasóleo, nafta, Jetta A1 irão ser refinados em Cabinda. No mês de setembro nós teremos então a inauguração da refinaria de Cabinda, que vai numa primeira fase produzir 30 mil barris, portanto refinará 30 mil barris de petróleo por dia, e depois seguirão os outros passos subsequentes para podermos optimizar e refinar mais produtos. Portanto, numa primeira fase vai ser o gasóleo e depois numa outra fase, então, é que vai ser a nafta para a produção de gasolina e outros derivados do petróleo bruto. Susana Abreu diz que a província está orgulhosa pela conquista. A refinaria irá servir o país, as pessoas e a economia. Por isso, por cá, aguarda-se com expectativa em setembro a visita do chefe de Estado, João Lourenço. Como se diz, a casa que se visita é aquela que é abençoada, então nós estamos preparados para recebermos o camarada presidente aqui na nossa província. 3.300 profissionais asseguram nesta fase a construção da refinaria de Cabinda. 87% é mão de obra angolana. E 6 empresas, 4 nacionais e 2 estrangeiras formalizaram as suas candidaturas no âmbito do concurso público internacional aberto pelo Ministério dos Transportes para concessão, gestão e manutenção dos terminais fluviais de passageiros e carga do Soio e de Cabinda.
Nos terminais de passageiros e carga no município do Soio, no Zaire e de Cabinda, o movimento é intenso. As operações de cabotagem são feitas com recurso às embarcações do tipo catamarã. Até ao momento, a Cecil Marítima detém a gestão da frota. Em março do ano em curso, foi aberto o concurso público internacional para concessão e gestão dos 12 ativos. O PCA do Porto do Soio espera maior dinâmica nas operações nos próximos tempos. Uma dinâmica que pode passar pelo aumento do número de operadores. Depois desse processo, vamos apresentar a pessoa vencedora, ou a empresa, não é? No caso, vencedora, com a qual nós iremos negociar. Contudo, estamos muito ansiosos mesmo que a empresa vencedora venha a exercer o seu papel aqui nos nossos terminais, quer do Soio como de Cabinda, de forma a dinamizar que aquilo que a gente espera imprimir maior dinâmica e se calhar tornar os nossos terminais mais competitivos e mais aprazíveis para o negócio. O prazo para submissão das propostas para concessão e gestão dos 2 terminais findou. A urna foi apresentada ao presidente da Comissão de Avaliação. Detalhe: 6 empresas, das quais 4 nacionais, manifestaram interesse na gestão dos 2 ativos. Reflete a confiança do setor privado nas políticas públicas de concessão que o Executivo tem vindo a implementar. Este é um momento que marca um passo decisivo no processo da transformação do sistema portuário nacional. Superou, pois não podemos apenas também olhar pelo número. Às vezes o número pode estar só para encher o número, mas o que nós queremos é a qualidade, como as empresas que apresentaram a proposta são aquelas que temos credibilidade para o efeito. O ato de divulgação da empresa vencedora será feito em data anunciada em Luanda, de acordo com a Comissão. E seguimos com outras notas que marcam a atualidade. Luanda acolheu o primeiro Simpósio Nacional de Kuduro, espaço de debate e análise dos vários temas que afetam a classe fazedora do estilo, que já se tornou património imaterial da cultura angolana. A vice-presidente do MPLA esteve presente, prestou tributo aos fazedores de todas as gerações e apelou por composições que promovam valores e que inspirem boas práticas de cidadania. Tornou-se num género musical obrigatório dentro e fora de Angola, entretanto surgiu como dança há mais de 30 anos, com letras simples e normalmente cheias de parábolas e humor à mistura. O Kuduro evoluiu com novas danças, novas batidas, indumentária própria e muita irreverência à mistura. O número de fazedores do estilo cresceu e em 2015 surgiu a Associação dos Kuduristas de Angola, que hoje conta com mais de 6 mil membros de 9 províncias do país. E neste simpósio tiveram todas as 9 províncias e queremos alargar para as 21 províncias e possivelmente, quiçá, crescer o número. Nós queremos chegar quase a 20 mil membros. Os problemas da classe são conjunturais, mas alguma coisa tem sido feita. Já é património imaterial da cultura angolana, o estilo se internacionalizou e alguns apoios estatais são dados. O Estado e o Governo olhou para nós, tantos lotes de terra, cedeu aos artistas com título de concessão de terra. Quer dizer que nós não estamos esquecidos. Agora, a nossa posição como artista para projetar este projeto, para executar o projeto, é que temos que rever bem. A Associação dos Kuduristas de Angola realizou o primeiro Simpósio Nacional do Estilo e juntou no Hotel de Convenções de Talatona produtores, intérpretes, compositores, dançarinos e demais artistas de todas as gerações. Os presentes entendem que aqui sim é o local indicado para a discussão de temas que afetam a classe artística, tendo em conta os seus direitos, mas também os seus deveres. Queríamos mesmo saber, o pessoal quer saber
como é que está o desenvolvimento do Kuduro atual. Moderamos algumas coisas como a dança, o estilo de dançar, o estilo de vestir, algumas kuduristas, né? Como a forma de se comportarem no palco. Primeiro simpósio nacional de Kuduro. Estamos a fazer algo com que o Kuduro não é só cantar, também tem que ser investigado e estudado. O Kuduro é união e temos que lutar muito para aqueles kuduristas que estão no mundo da criminalidade. Tem sido um facto que tem ainda sujado a imagem dos artistas a nível de Angola, porque os estrangeiros se aproveitam e vivem do nosso estilo. A vice-presidente do MPLA foi convidada e fez-se presente. Vibrou com os artistas enquanto se faziam algumas apresentações e reconheceu o Kuduro como património cultural nacional. E que fique bem claro que o Kuduro não é apenas entretenimento, é património nacional, é expressão da nossa cultura popular e veículo de cidadania. Em um país onde mais de 60% da população é jovem, o Kuduro tem um papel estratégico na emancipação e inclusão social. Ao transformar energia em arte, o Kuduro torna-se numa poderosa arma contra a marginalidade e o desemprego juvenil, oferecendo um palco de afirmação positiva, longe dos caminhos da exclusão. Maraquiosa prestou tributo ao estilo que, por mérito próprio, conquistou o coração dos angolanos e não só, mas deixou um apelo para que os fazedores continuem a apostar na composição com letras que promovem valores e que inspirem boas práticas de cidadania. Com este poder vem também uma grande responsabilidade. A vossa música e as vossas palavras chegam a milhões de jovens que vos ouvem, imitam e seguem. Algumas destas pessoas são, inclusive, as nossas crianças. Por isso, é essencial continuarem a apostar e reforçar o aspecto da composição, criar letras que promovam valores e que inspirem boas práticas de cidadania, de respeito mútuo e de amor pela nossa pátria. No final do primeiro Simpósio Nacional de Kuduro, foram entregues diplomas de mérito e carteiras profissionais aos fazedores do estilo. A vice-presidente do MPLA também recebeu o seu diploma e, claro, não deixou espaço sem, pelo menos, tentar dar um toque. A província do Ambo está a acolher o Acampamento Nacional da Juventude da UNITA. Delegações oriundas de vários pontos do país desdobram-se em atividades diversas a serem prestigiadas pelo líder do partido, Adalberto Costa Júnior. O acampamento da Jura tem como destaque a realização da terceira reunião ordinária do Comitê Nacional e uma conferência também nacional, onde estão a ser discutidos vários assuntos ligados à vida interna da juventude da UNITA e do país. O desafio é grande e esta Angola tem poucos quadros. Companheiros, tem poucos quadros. Muitas vezes nós olhamos para fora, quando nós nos abrimos à participação dos outros, a alguns níveis vem a expressão de que está a tirar o meu lugar. É algo que eu não vos aconselho enquanto jovens. Nós somos demasiado poucos para os desafios do país. Todos somos poucos. Venha o devido reconhecimento, mas venha também alguma humildade. A UNITA precisa de crescer. Para o presidente da UNITA, possamos sonhar todos. Sonhar acordados, sonhar a dormir. Uma outra Angola, sem sacrificados extremos, sem as desconfianças extremas. E por ser esta a realidade, eu dirijo a todos vós o desafio de, mais uma vez, a entrega, o serviço, a perseverança, não desistir. O Acampamento Nacional da Jura no Ambo acontece num horizonte temporal de 4 dias. À margem desta atividade, o presidente da UNITA cumpriu uma agenda que prevê encontros com autoridades da província e líderes religiosos.
Seguimos. O bispo da Igreja Tocuista, Dom Afonso Nunes, garante fazer a ponte entre a juventude e o governo angolano na busca de soluções para os problemas da juventude. O bispo falava durante o colóquio sobre trabalho e dignidade, que contou com a participação de mais de 10 mil jovens, com vista a traçar ideias e iniciativas conjuntas. Milhares de jovens provenientes de diversos pontos de Luanda participaram do encontro na Catedral Universal Tocuista. Eu apresentei a situação para termos um contato com as empresas de diminuição dos anos de experiências que eles nos pedem nas entrevistas. O estágio que nós temos que fazer, em vez de ser um estágio não direcionado, tem que ser direcionado de acordo ao mercado de trabalho. Porque se a juventude não for ocupada, é um problema sério. Durante o primeiro colóquio de trabalho e dignidade, mais do que apresentar preocupações, os jovens mostraram algumas soluções para ultrapassar o atual quadro. A União Europeia e muitas outras organizações têm estado a financiar projetos na linha da juventude. Daí a nossa sugestão da Igreja ter uma área de apoio aos projetos sociais para que possa colmatar essas questões. Dom Afonso Nunes ouviu atentamente as preocupações e iniciativas dos jovens e manifestou a disponibilidade em fazer a ponte entre a juventude e o governo angolano. E depois disso, de acordo com as fichas distribuídas, fazer uma seleção e encontrarmos, digamos assim, saída para aqueles que têm formações e para aqueles que não têm formações profissionais, para que com os nossos parceiros certamente encontrarmos as formas de mitigarmos essa situação. O encontro vai produzir um relatório que vai ser submetido às autoridades para a devida apreciação. Certamente vamos conseguir, mesmo não acabando, vamos conseguir diminuir em conjunto com os nossos parceiros. Nós somos parceira social também do Estado, de outras organizações, e ali onde vamos buscar então apoio para que possamos então encontrar o medicamento para diminuirmos esta situação. Agricultura, negócio, formação profissional técnica, profissional, serão todas saídas para podermos então ajudar a sociedade. A Igreja considera que o encontro acontece no âmbito da responsabilidade social e serve igualmente como barômetro para descobrir as valências dos jovens e encontrar soluções para a construção do progresso social. E ontem, 15 de agosto, fizemos oficialmente a transição para o tempo de calor. Saiba como é que vão estar as temperaturas nas próximas 24 horas nas principais cidades de Angola. – 20 graus Celsius de temperatura em Luanda neste exato momento. O tempo a conduzir-nos para o fecho desta edição do Telejornal de sábado. Muito obrigada por nos preferir. Continue ligado à programação da Televisão Pública de Angola. Boa noite, bom final de semana.